muita. Os caras tinham uma construção de conhecimento filosófico muito grande, e eu entendi que a física boa que eles fizeram foi a partir da filosofia, foi a partir do conhecimento de filosofia, de construção do conhecimento que eles tinham, que eles fizeram coisas tão boas. Ninguém fez coisa tão boa baseada numa equação. A equação era o ponto final de chegada, que eu entendi muito, então que o debate de ideias é muito importante. Compreender as ideias, compreender isso. Claro, fazer cálculo também, a gente tem que fazer cálculo, mas o cálculo é uma parte do processo, né? Às vezes a gente joga toda a expectativa no cálculo. Eu tenho um aluno que só sabe tirar dúvida mostrando a equação no quadro negro. Então, não escreve, fala de física, fala qual é a tua dúvida. Depois a gente vai escrever, mas o cara já chega botando a equação no quadro, esse vício que a gente tem, né? Então a gente, pois não? Sim. Oi, Martim, tudo bem? Entreguei lá pro Tião, tá bom? Tá legal, tá ótimo então. Um abração aí, Martim. Tchau. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que eu sinto, que eu coloco para vocês. Fazer disso aqui, isso é assim, um ambiente de discussão. Vou para a aula de eletromagnetismo, mas assim, tenho uma ideia, eu li um troço, traz para a aula, não preciso me preparar. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu não falo também. Chama alguém que saiba. A gente faz muito seminário dentro do curso. Às vezes, a primeira aula do curso, assim, sobretudo o curso que não é o de hoje, né, o curso mais avançado que eu dou, às vezes eu uso o primeiro tempo para seminários de gente que eu trago, que vai falar sobre temas mais assim, profundos dentro do assunto que não são da minha área. Então é um ambiente mais para a gente discutir, para aproveitar um pouquinho e construir assim, um outro modo de fazer física, que eu achei bacana, esse modo lá em Trieste. Assim, a gente tinha muito tempo para debate, muito tempo para... Hoje não está muito assim, no meu tempo o doutorado lá eram 4 anos, a gente tinha 2 anos de curso e 2 anos para tese. Agora o doutorado caiu para 3 anos, e todos os cursos que eu fazia em 2 anos agora são feitos em 1 ano. Então, um curso meu de QCD, que às vezes durava 4 meses, agora está durando 2 meses. Meu aluno que está lá falou, o curso de supersimetria foi de 1 mês. Aqui a gente leva às vezes 5 meses fazendo SUSI. O cara lá faz supersimetria em 1 mês, grande unificação em 3 semanas. E, sei lá, quantização estocástica faz em 1 semana, super aula, vai um professor lá dá 6 aulas seguidas. Então, o cara está sempre correndo atrás. Então, isso aí que o Dória falou, talvez um pouquinho esse tempo de reflexão lá tenha diminuído um pouco. No meu tempo não era assim, a gente tinha muito tempo para pensar e para debater as coisas, levar as questões e discutir. Então, eu acho que isso eu tento construir isso aqui nesses cursos, tá? Então, por isso que eu peço a vocês, assim, um pouco de pré-requisito para não ficar tendo que resolver integral, essas coisas, porque isso aí eu acredito que todo mundo, bem ou mal, sabe. Mas é construir as ideias, né? E mexer nas teorias. Eu acho que o que é importante é a gente aprender a modelar. Se tem uma ideia, você tem que já ter as armas para você construir o teu modelo. Eu acho que isso é que é importante que ficar desse curso aqui. Até por isso que o Gustavo conseguiu fazer vários cursos aqui que saíram papers, que os alunos conseguiram fazer paper, porque eles perceberam que eles aprenderam um pouco assim, essa coisa de você modelar, de você mexer na teoria, acrescentar termo, mexer, ver a consequência. Eu acho que esse tipo de desenvoltura, né? De familiaridade que eu acho que é importante vocês terem, tá certo? Então, eu vou deixar a gente daqui a 2 semanas, se Deus quiser, volta a se encontrar. Quem quiser dar uma passeada lá pelo Professor Global, ver esses pré-requisitos, mas também não precisa, assim, chegar aqui sabendo tudo. Se o cara já tiver dado uma olhada. Então, tem alguém aqui, sem vergonha de dizer, que nunca aprendeu, nunca teve um curso que ensinasse a fazer a formulação covariante do espaço de Minkowski. Então, para você também, né, já? Você vem da engenharia, né? Então, vocês podem olhar minhas aulas. Tem um curso até de iniciação científica que eu dei uns anos atrás, que era só formulação de espaço de Minkowski para os garotos da IC. Esperam lá, se tiverem dúvida, podem trazer para cá, porque aí eu, a partir da dúvida de vocês, quem já viu, eu mostro. E aí a dúvida de vocês é constitutiva para todo mundo. O Arthur Maciel, quântica relativista, isso, e o Álvaro também estão dando também no curso. Então aproveitem que vocês estão tendo em outros cursos, então já não preciso dar aqui. E tem no Professor Global também, né? Tá certo? Então eu vou deixar só um material para vocês pensarem para daqui a 2 semanas. Uma questão simples, mas uma questão para vocês refletirem em cima. Vamos supor o seguinte, que nós estejamos no espaço de uma mais 2 dimensões. Uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Estou nesse espaço aqui. Então, vamos construir o fenômeno eletromagnético nesse espaço aqui. Normalmente, né, nós somos assim, uma primeira abordagem, a gente trabalha com eletromagnetismo através dos seus campos E e B. Mas a gente sabe que essa abordagem é uma abordagem um pouquinho, ela é um pouquinho superficial. Na verdade, o fenômeno eletromagnético não está nos campos, está nos
potenciais. O potencial elétrico e o potencial vetor magnético. Esses são os objetos importantes. Né? Por quê? Porque é a partir deles que a gente constrói os campos. Então, a gente tem o campo elétrico, que é menos gradiente de φ, menos dAdt, e tem o campo magnético, que é o rotacional de A. Isso a gente está fazendo o paradigma aí das 3 dimensões. Se a gente estiver trabalhando em uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. O campo elétrico é um vetor, o campo magnético é um vetor, e esses vetores, 6 componentes, na verdade são expressos em função de 4 componentes, 1 mais 3. Então aqui a gente tem algo mais fundamental, que quem sabe os potenciais sabe os campos, mas a gente descobre uma outra coisa, que essa formulação de A e B não me faz ver, mas que a minha formulação em termos de φ e A me faz ver, que é a existência de uma simetria por trás das equações do eletromagnetismo, que é uma simetria que me permite transformar os potenciais, né, através de uma função arbitrária t de x, de tal maneira que os campos fiquem invariantes. Então a gente tem esses campos aqui, os potenciais, não os campos, os potenciais revelam a chamada simetria de calibre, ou simetria de Gauge. Quer dizer, fazendo essa transformação nessas equações, o E' fica igual ao E, se eu colocar aqui tudo linha, e substituir essas equações aqui, eu termino o dia sabendo que E' é igual a E e que B' é igual a B. Então existe uma simetria. O que é uma simetria? Simetria é uma invariância, mas invariância de quê? Simetria pode ser uma invariância da Lagrangiana, pode ser uma invariância das equações de campo, pode ser uma invariância da função de energia do sistema. Eu tenho que definir também o meu critério de simetria. A simetria é uma transformação que eu faço, mas que deixa alguma coisa invariante. O que fica invariante? É a ação? É o Lagrangiano? É o Hamiltoniano? São as equações de campo? É a função de energia? Eu tenho que saber o que fica invariante para poder definir corretamente a minha simetria. Então nós temos essa simetria, e aí a gente sabe que o fenômeno eletromagnético, quando é descrito pelas equações de Marx, ele diz que o campo livre descreve 2 graus de liberdade, né? 2 graus de liberdade físicos. Na onda livre, a gente pode sempre zerar o potencial φ, e o potencial vetor magnético, ele é um vetor que satisfaz a equação de divergência de A igual a zero. Então, o escalar desaparece e o vetor perde uma componente, perde a sua componente longitudinal. Divergência é zero, então ele só tem rotacional. Então, é um campo transverso. Então, a gente tira a física daí, vamos dizer, do eletromagnetismo. Depois que você falou 2 graus de liberdade, eu voei. Por quê? Porque, na verdade, você tem 4 componentes aqui. Tá. Você tem 4 componentes reais, φ, A1, A2, A3. Tá. Mas agora, devido a essa simetria, você pode escolher uma função alfa que te zere esse potencial e que te dê divergência de A igual a zero. Tudo bem. Então, você agora zerou o φ, e esse vetor que tem 3 componentes, por ele ter divergência a zero, ele perde o grau de liberdade. Você põe um vínculo sobre ele. Tem divergência zero que... Você escolhe. escolhe. Você escolhe. Essa função alfa, você pode pegar a divergência disso aqui, igual a divergência disso, menos um laplaciano disso. Então, você pode escolher a tua função de A para matar sempre. Não, trabalhar isso. Trabalhar esse detalhe. É a chamada simetria de Gauge. Então, eu já vi isso via... Vamos ver se direitinho. Vamos ver se direitinho. Isso é fundamental aqui no curso. Eu só estou colocando a questão que eu quero apresentar o problema para vocês pensarem. Então a gente faz essa formulação em 4 dimensões. Então eu tenho as minhas equações de Maxwell, livros no vácuo, por exemplo, com esses potenciais satisfazendo essas condições. Aí a gente pergunta o seguinte: se eu agora estou fazendo uma física que é planar, eu estou num mundo que tem 2 dimensões espaciais, não tem 3 dimensões espaciais, e eu quero construir o fenômeno eletromagnético desse mundo. O que eu vou trazer para esse mundo? O que é fundamental do eletromagnetismo que transcende a dimensionalidade? Será que é o campo E e é o campo B? Ou será que é o campo φ e o campo A? Vamos pensar aqui uma coisa. Se eu faço o eletromagnetismo, vamos pensar, nosso cenário é maxwelliano. Divergência de E, vamos pensar nas equações de Maxwell, por exemplo, no vácuo. Presença de matéria, ρ sobre ε0. Rotacional de E igual a menos dB dt. Divergência de B igual a zero. E rotacional de B igual a sobre C2, né, dt, mais zero, y0.
Se esquecer as equações de Marx, não tem problema não vai reprovar ninguém não, tá? O professor Salão sempre escrevia assim, ó. Ele sempre usava a anti-Faraday-Lentz, né? Então, quer dizer, se ele pode, a gente pode. Ele sempre errava nos sinais. Então, estou só chamando a atenção, muito claro, uma prova de concurso de universidade, todo mundo tem que saber bem as equações de Marx. Mas aqui a gente tem que saber como é que elas operam. Você bota o sinal, depois a gente acerta. Tá lá. A gente tira as equações de onda, tira tudo daqui. Mas você observa o seguinte, se eu vou para o mundo em duas dimensões, não tem sentido essa equação aqui. Como é que fica essa equação no mundo bidimensional, por exemplo? O rotacional de um vetor é um vetor em 3 dimensões. Mas o rotacional de um vetor não faz sentido, por exemplo, em uma dimensão. Eu não posso tirar o rotacional de um vetor. Para tirar o rotacional, eu preciso pegar a parte transversa. Então, eu preciso pegar a derivada numa direção que seja ortogonal à componente que eu estou buscando. Então, estou pegando essa. Então, eu formo esse termo aqui, né, que seria, na verdade, a componente Z do rotacional. Então, isso aqui seria rotacional de A componente Z. Então, a gente sempre sabe que para formar o rotacional, eu preciso ter direções ortogonais, preciso ter no sentido de transversalidade. Num mundo unidimensional, eu só tenho uma dimensão espacial, eu só posso tirar, vamos dizer, a derivada dx, eu não tenho componente y nem z. Então, eu não consigo falar de um rotacional num mundo unidimensional, porque eu não tenho a noção de transversalidade, eu só tenho uma reta, eu só posso trabalhar em cima da reta. No mundo bidimensional, não. Eu tenho essa reta, então eu posso tirar a derivada na direção perpendicular, é o que eu estou fazendo aqui. Então, agora, só aqui, se eu tirar o rotacional do campo elétrico, o rotacional no mundo bidimensional, eu só tenho à disposição essa combinação, dx do AY menos dy do AX. Vou pegar aqui, né? Por quê? Se eu pegar, por exemplo, então isso aqui é a componente Z do rotacional, em 3 dimensões. Se eu pegar a componente x do rotacional, isso aqui é dy do AZ menos dz do AY. Isso aqui é a componente x do rotacional. E a componente y do rotacional é dz do AX menos dx do AZ. Então, de fato, né, quando eu tiro o rotacional de um vetor, eu posso tirar 3 combinações distintas que me dão a noção de que o rotacional é um vetor, porque o rotacional também tem 3 componentes. Se eu estou no mundo plano, eu não tenho, por exemplo, a direção z, eu só tenho x e y. Então, dz não tem, az não tem, az não tem, dz não tem. Então, no mundo plano, meu rotacional simplesmente é isso aqui. É um único componente, é um escalar. Na verdade, é um pseudo-escalar. Mas não dizer, é um escalar, não tem noção de vetor. Então, se eu pegar o rotacional de um vetor no mundo bidimensional, esse rotacional, ele existe. Mas ele não tem flechinha. Ele é um escalar. Quer dizer, a única componente que esse B pode ter é o dx do AY menos o dy do AX. Então, essa equação aqui já está me dizendo que o rotacional de um vetor não pode ser um vetor no mundo planar. Tem que ser um escalar. Então, isso eu me coloco o campo magnético como um escalar. Então, a equação de Faraday-Lentz, ela agora vai ser escrita desse modo. Eu tenho um campo vetorial, mas tenho um escalar magnético. Eu não posso tirar a divergência de um escalar. Então, essa equação aqui desaparece. Então, não tenho lei de Gauss, não tenho equação de Gauss com magnetismo. E se aqui, também não posso tirar a rotacional de um escalar. Campo magnético não pode ser um escalar. Né? Então, dessa noção, se eu partir do pressuposto que o fundamental para mim são esses dois caras, né? Então, o campo elétrico é o gradiente de um escalar. Beleza, isso aqui sustenta um vetor. E a derivada temporal de um vetor, isso aqui sustenta um vetor. Mas agora, quando eu tiro o rotacional de um vetor, eu perco a noção de vetor, eu ganho um escalar no final do dia. Então, isso é uma característica do mundo planar. Por que eu elegi φA e não E e B? O que é mais fundamental do eletromagnetismo? Quando a gente estuda as equações de Marx, normalmente a gente se refere aos campos A e B. Em geral, a gente diz, os potenciais não têm sentido físico. Os campos é que são fisicamente mensuráveis. Mas aí, quando vocês vão para a mecânica, vão estudar uma partícula num campo eletromagnético externo, quando a gente vai estudar, por exemplo, formalismo hamiltoniano. Uma partícula que tem carga Q e massa M. Ela é colocada num campo eletromagnético externo. Tem um campo elétrico e tem um campo magnético. A formulação hamiltoniana da mecânica me diz que o hamiltoniano que descreve essa interação
da partícula sujeita a um campo externo, ela tem essa forma aqui, né? T, que a gente coloca em geral em menos, né? Ainda mais aqui, que A ao quadrado sobre 2L. E aqui a gente coloca mais o F. Então, quando a gente estuda o hamiltoniano de uma partícula, ou se a gente pegar o lagrangiano, por exemplo, né? A gente escreve aqui o meio de M, a partícula no campo eletromagnético externo. Então, quando a gente escreve a formulação hamiltoniana ou lagrangiana, que é a formulação mais fundamental do que as equações de Maxwell, a gente não tem os campos, a gente tem os potenciais. Os campos só aparecem quando a gente usa as equações de Hamilton ou quando a gente usa as equações de Euler-Lagrange da partícula, e aí a gente tira aqui mx, dois pontos, é QE mais QVB. Aí a gente tira a força de Lorentz e tira a força colombiana. Mas a força aparece, os campos aparecem na equação de força, não na equação do Hamiltoniano, não no Lagrangiano. Então, o que é fundamental, o mais fundamental do campo eletromagnético é o que está aqui, é o fio A. Então, é isso que eu vou levar para outras dimensões. Então, se eu vou para duas, se eu mudei, eu saio de 3 dimensões espaciais, eu fui para 2 dimensões espaciais, eu vou carregar sempre esse cara, esse vetor. E aí, claro, eu vou construir os meus campos A e B segundo esses preceitos aqui. Essa simetria de Gauge é mantida, quer dizer, quando eu mudo de dimensão, eu não quero perder a simetria que caracteriza o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é caracterizado pelos potenciais. Claro que agora, se eu estou em 2 dimensões, essa condição aqui, ela tem 2 componentes, mas eu impondo a divergência dele igual a 0, eu perco 1. Então, o fóton em 2 dimensões ele tem 1 grau de liberdade. Então, é como se o fóton, no mundo planar, ele deixasse de ser uma partícula transversa, um modo transverso, quer dizer, a onda eletromagnética, ela é caracterizada por um escalar, não por um vetor, como é o caso de 3 dimensões. 3 dimensões, a gente caracteriza a onda eletromagnética pelo vetor A com divergência 0. Então, como ele tem 2 graus de liberdade, esse A é planar. Quer dizer, a onda se propaga, a direção de movimento é para cá, e ela se propaga vibrando num plano ortogonal. Aqui não, porque aqui eu perdi essa noção de 2 graus de liberdade. Tem 1 grau de liberdade só. Então, a propagação, vamos dizer, linear. Bom, então, eu estou colocando isso para vocês. Se nós agora formos olhar essa equação aqui, então, essa equação aqui resiste quando eu vou para 2 dimensões. Essa equação aqui resiste, mas eu perdendo o caráter do B. Mas agora, o campo magnético, ele depende de correntes externas. E aqui está o termo que deve me dar a equação de onda. É fundamental ter esse equilíbrio. B gerando E e E gerando B. Só, o campo elétrico aqui é um vetor, então mantém esse vetor. A corrente, né? A corrente a gente sabe, a corrente, pela equação de continuidade, ela é a densidade vezes a velocidade. Então a corrente mantém o caráter vetorial. Então esse lado aqui é um vetor. Só que o campo magnético virou um escalar. E eu não posso tirar o rotacional de um escalar. Não tem sentido. O escalar eu não posso tirar, só o gradiente eu posso tirar. Então a pergunta que a gente faz é: como essa equação tem que ser modificada em 2 dimensões? Quer dizer, imaginar que eu estou num grafeno, uma superfície planar. Então a proposta que vocês estariam a pensar seria essa. Vamos colocar que eu tenho que reavaliar o que é a equação de... Essa equação aqui é chamada equação de Maxwell, Maxwell, né? Que é a equação que dá o rotacional do campo magnético em função da corrente, né? E a corrente de deslocamento aqui. Então, que modificação eu tenho que fazer aqui para colocar o campo magnético aqui do lado esquerdo? Claro, a primeira modificação óbvia é colocar gradiente de D. A única coisa que eu posso tirar de um escalar é o gradiente D. Vou colocar o gradiente de D aqui. E aí o que caracteriza a propagação eletromagnética? Uma equação de onda. Eu esperaria, em 2 dimensões, chegar a isso aqui, ó, 1 sobre C2, D2, DT2, menos Laplaciano bidimensional, de E igual a 0. E análogamente, esse operadorzinho que a gente chama de D'Alembertiano, que é o Vox, 1 sobre C2 D2, a gente geralmente chama de quadradinho, esse quadradinho aqui, atuando no B, também igual a 0. Então, é a equação de onda. São as 2 equações de onda para o eletromagnetismo.
Então, vocês vão colocar aqui, a primeira proposta que eu vejo aqui é colocar aqui um gradiente de B. E aí eu vou tirar as equações de onda. E isso aqui não acontece. Então isso aqui está errado. Então, um desafiozinho para vocês é, tentem procurar entender como que vocês modificariam essa equação para que esse conjunto de equações pudesse realmente descrever algo muito próximo, do eletromagnetismo no plano. Pois não? Eu posso tentar, para resolver isso, tentar reescrever as equações do Maxwell para os potenciais e com os potenciais ver simetrias mais fáceis? Pode também, pode ser. Você pode partir dos potenciais e ver. Pode. Aí é a escolha de você, sem problema. Claro, isso aqui tem alguns cursos meus que tem a resposta. Vocês podem procurar o gabarito, né? Tem assim, eu já dei, isso é matéria do que eu já dei em algum curso. Mas, vamos dizer, tentem buscar vocês a solução. Não tentem olhar o que está feio. Tentem entender como é que vocês passariam. Se eu diminuo uma dimensão do meu espaço, qual é o impacto nas equações de Maxwell? E vice-versa. Vamos fazer o contrário. Isso é o que a gente chama de redução dimensional. Eu reduzi uma dimensão. Vamos fazer agora o contrário, vamos fazer uma oxidação dimensional. Eu vou aumentar a dimensão. Vamos dizer que eu tivesse Maxwell, como a gente conhece, em umas 3 dimensões. Mas agora eu quero escrever as equações de Maxwell com uma dimensão temporal e 4 dimensões espaciais. Então eu vou querer escrever agora uma eletrodinâmica 5-dimensional. Quero escrever as equações de Maxwell em 5 dimensões. Partindo sempre desse pressuposto. A minha premissa é que o fenômeno eletromagnético está associado aos potenciais. Os potenciais é que são fundamentais. Por que que princípio me guia para dizer isso? Por que eu parto dos potenciais e não dos campos? Porque se a gente for olhar a estrutura canônica na mecânica, ela indica para nós que a interação da carga ela é feita diretamente com os potenciais. Os campos são um derivante. Eles têm uma derivada a mais, gradiente de φ, ADT, rotacional de ar. Então, a essência do eletromagnetismo está nos potenciais, não nos campos aí. Claro que dos potenciais eu gero os campos. E eu tenho mais simetrias. Tendo os potenciais, eu percebo que a teoria ela é baseada numa formulação que tem mais simetrias. E a gente aprendeu na física que as simetrias são muito importantes, que é a partir das simetrias que a gente consegue mapear de uma forma mais completa o espaço de soluções das equações daquela teoria. Sempre as simetrias me fazem passar de uma solução para outra. Então, eu ganho um espaço muito mais amplo de soluções se eu conheço as simetrias do meu problema. Essa é a lição que a gente tirou de Dirac, lá da década de 30, de Wigner, da década de 30, é a ênfase nas simetrias. Né? Segundo lá o Vovô Dirac, uma teoria é tão mais possante e completa na medida em que ela tem mais estética, mais simetria, como ele dizia, mais beleza. Então a simetria, ela é fonte, né, de uma compreensão muito mais ampla. Uma teoria sem simetria nenhuma, sei lá, pegar o que é uma fruta que não tem gosto nenhum. Né? Agora, se você tem simetria, você tem como olhar o espaço de soluções, você tem como saber como é que você pode restringir o teu espaço de soluções, você pode contabilizar graus de liberdade. As simetrias, elas te dizem quais são as coordenadas generalizadas essenciais daquele problema, quais são as coordenadas redundantes. Então a simetria ela te dá uma visão muito clara do que é o teu problema físico. Então por isso que a gente insiste nos potenciais. Aí agora eu coloco, se eu for para 5 dimensões, o que seria o rotacional em 5 dimensões? Como é que eu tiro o rotacional de um vetor? Esse cara aqui tem 4 componentes, é dx, dy, dz. Vamos dizer que a quarta coordenada seja W. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho ax, ay, az e a W. Então eu tenho 4 componentes. Meus vetores agora, né, o meu vetor gradiente tem 4 componentes e o meu vetor A tem 4 componentes. E aí, o que é o rotacional? O rotacional de um vetor não é mais um vetor, mas também não é um escalar, porque agora eu tenho várias direções transversas. Se eu pegar a componente x, o y é transverso, o z é transverso e o w é transverso. Então, a pergunta é, como é que eu poderia construir o próprio campo magnético se eu quiser pensar nas equações de Maxwell em 5 dimensões? As equações de Maxwell em 5 dimensões são um problema meramente acadêmico, só para eu me divertir fazendo alguma coisa, ou ela tem base física?
vale a pena investir em 5 dimensões? Então, a gente tem vários exemplos, né, na cronologia da física. Quando Kaluza, Klein e Einstein quiseram unificar a gravitação com o eletromagnetismo, a primeira coisa que eles providenciaram foi um mundo de 5 dimensões. Então, mas esse é um princípio, vamos dizer assim, filosófico. Ninguém precisa unificar a gravitação com o eletromagnetismo. É uma questão de gosto, uma questão filosófica, imaginar que toda a física vem de uma só. Então, vamos dizer, tem uma filosofia de vida aí embutida. Mas o cara acredita que as interações devam todas ter uma origem comum. Então, ele coloca 5 dimensões. Então, se a gente vai nessa direção mais, vamos dizer assim, mais filosófica, de unificação, a gente coloca uma 5ª dimensão. Então, eu vou ter que entender como é que funciona o eletromagnetismo em 5 dimensões. Depois, se nós formos olhar a física de Dirac na década de 60, Dirac na década de 60 aponta dizendo o seguinte: a compreensão que nós temos, né, do eletromagnetismo e da gravitação no mundo que nós vivemos, que é um mundo de 3 dimensões espaciais, parece nos indicar que, na verdade, nós não vivemos num mundo tridimensional. Nós vivemos num mundo quadridimensional. Mas nós ocupamos a superfície desse mundo quadridimensional. Então, o mundo, na verdade, tem 4 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal. Mas nós vivemos numa hipersuperfície tridimensional que é uma fronteira desse mundo quadridimensional, que é quando Dirac aponta para a existência de uma estrutura de antitessíter por trás do nosso mundo. Então, a gente já tem um outro exemplo aí, um outro pensamento que nos leva a 5 dimensões. Depois, a gente vai para a década de 80. Aí aparecem as teorias de cordas. As teorias de cordas são em 10 dimensões. Olhando as simetrias da teoria de corda e os passos de soluções, a gente vê que as teorias de corda, elas nos dão uma solução bastante interessante, que é a teoria de corda em 10 dimensões, ela se configura, na verdade, num mundo 5-dimensional e num outro mundo 5-dimensional. O mundo 5-dimensional é o espaço-tempo e o outro mundo 5-dimensional, ele carrega simetrias internas que podem estar ligadas, por exemplo, a interações do modelo padrão. Então, de novo, a gente tem um apelo de uma 5ª dimensão, ou seja, de 5 dimensões e de uma 4ª dimensão espacial. Teoria de cordas, então, nos leva ao que o pessoal, às vezes, na literatura, muitos de vocês já devem ter ouvido falar da conjectura de Maldacena, que é aquela conjectura dizendo que o nosso universo deve ser alguma coisa como um ADS 5 vezes um S5. Quer dizer, o espaço de ADS 5-dimensional, onde o nosso mundo de Minkowski é uma fronteira desse mundo, quer dizer, esse aqui é um mundo de 5 dimensões, e o nosso mundo de 4 dimensões é uma fronteira perpendicular a uma direção daqui. E essa 5 esfera que carregaria alguns graus de liberdade do modelo padrão. Então, de novo, a gente chega nas 5 dimensões. Estou colocando para vocês que, assim, fazendo uma análise cronológica, recursivamente, parece que o número 5 ele vai aparecendo de tempos em tempos através de físicas diferentes. Primeiro foi Kaluza-Klein, depois Dirac, na década de 60. A pergunta de Dirac era muito simples. Dirac queria entender o elétron. Por que o elétron se sustenta? Por que o elétron não colapsa? Por que o elétron pode ter, por exemplo, uma carga assimetricamente distribuída? Dirac já colocava essa questão na década de 60, que era, na verdade, ele antevia que o elétron pudesse ter um momento de dipolo elétrico, coisa que a gente sabe de bem pouco tempo agora. Então, ligado a essas questões, ele anteviu que, devido a esse nível de compreensão que ele teve do elétron, ele começou a perceber que o mundo deveria ter 5 dimensões. Aí ele lança, no paper dele de 63, a ideia do espaço de antidessíter. Praticamente, 21 anos antes da teoria de cordas, de 84. Na verdade, o ADS-5 só apareceu em 97. Então, vamos dizer assim, 34 anos antes da conjectura de Maldacena. Aí vem a conjectura de Maldacena em 97. E bate com 5 dimensões e bate com o trabalho do Dirac. De forma independente, tanto é que Maldacena nem cita o Dirac, ele nem sabia desse resultado do Dirac, que é um resultado que ficou meio escondido, foi publicado numa revista de Física Matemática. As revistas de Física nem aceitaram o paper dele. E aí, chegamos na década agora, final, década de 2000, né? Mais ou menos 2016, tá? Foi 2012. Junho de 2012, aparece esse interessante trabalho mostrando que, para nós entendermos a física de um supercondutor topológico, a gente tem que ir para o mundo de 5 dimensões. Então, eu estou só colocando para vocês que tem várias motivações
para vocês fazerem física em 5D. Um tempo e 4 espaços. Mas não é um problema meramente teórico, desmotivado. Você pode encontrar diferentes motivações. E aí a pergunta é, como é que eu consigo escrever as equações de Maxwell nesse espaço? Eu tenho um potencial físico e tenho um quadro vetorial. 4 componentes. E aí eu preciso construir o que é meu campo elétrico, preciso construir o que é meu campo magnético, que não deve ser um vetor, ele é rotacional já, mas ele não vai poder ser um vetor. O que é isso? Vamos botar um B dobrado aqui, que é isso aqui, que estrutura estranha é essa? Ela é mais do que um vetor. E aí eu preciso, a partir daqui, escrever as equações de Maxwell. Então eu sugeria a vocês, né? Se vocês forçarem um pouquinho, vocês vão conseguir chegar a alguma coisa. Tentem forçar. Como é que vocês construiriam esse mundo 5-dimensional? Como é que vocês relacionariam? A prova dos 9 é que vocês têm que chegar às equações de onda. Não importa em que dimensão se esteja, o que a gente espera é que a onda eletromagnética se propague, seja uma onda livre, né, se a gente considerar as equações no vácuo, tirar a densidade de carga, tirar a densidade de corrente, que essas equações no vácuo elas sejam autossustentadas, né, dando as equações de onda, que seria a prova de que eu realmente estou diante do fenômeno eletromagnético em qualquer dimensão que eu esteja. Então eu vou deixar essas duas provocações com vocês. A redução dimensional de 1 mais 3 para 1 mais 2 e a oxidação dimensional de 1 mais 3 para 1 mais 4. Como é que ficam as equações de Maxwell aí e como é que vocês podem chegar ao fenômeno eletromagnético. Claro que a gente vai falar isso ao longo do curso, eu estou deixando só para vocês pensarem, vocês verificarem até que ponto vocês estão entendendo a formulação, né, do eletromagnetismo, certo? Então eu vou terminar por aqui, que horas tem a gentileza, hein? São 7 2 mais 7. Então, tá bom, já estou terminando por hoje, é só uma aula de apresentação. Nas aulas verdadeiras, a gente dá intervalo, faz tipo aula russa. A gente faz aula de 4 às 5h30, eu dou um intervalo de 15 minutos. Aí a gente retoma 15 para as 6. Aí de 15 para as 6 a gente vai até 15 para as 7, dou mais 15 minutos e aí a gente vai de 7 às 8. Geralmente eu faço tipo de aula russa para vocês não ficarem cansados e nem eu. Questão, quem não assinou a lista com os e-mails? Quem chegou atrasado? Vocês? Só vocês?